Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, sou editor-chefe médico do portal AFA e do Whitebook. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Estamos num novo formato com as principais notícias agrupadas por especialidade ou área de interesse. E no programa de hoje vamos falar sobre psiquiatria. Síndrome de descontinuação. Como fazer o desmame correto dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Estimulação transcraniana por corrente pulsada no tratamento do transtorno de espectro autista. Eficácia dos antidepressivos quando há depressão associada ao infarto agudo do miocárdio. Agomelatina em alterações do ritmo circadiano em pacientes com ansiedade ou depressão. Transtorno de ansiedade generalizada, os efeitos da psicoterapia em adultos. Primeira recomendação. Síndrome de descontinuação. Como fazer o desmame correto dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina? Da nossa psiquiatra, Paula Hartmann. Algumas medicações estão associadas à dependência, tolerância e abstinência. A maior parte delas, o médico só pode prescrever com talonário azul. É o caso, por exemplo, dos benzodiazepínicos. Porém, mesmo substâncias da receita branca podem, quando suspensas abruptamente, após o uso por longo tempo, também estar associado a sintomas pela chamada síndrome de descontinuação. E isso é muito comum com os antidepressivos, especialmente os que atuam como inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Uma revisão sistemática com 79 estudos e 21 mil pacientes mostrou que essa síndrome, com os inibidores seletivos, foi de 31%, sendo que em 6% ela foi considerada grave. Como que você diferencia a síndrome de descontinuação de um episódio de recorrência ou recaída por ansiedade ou depressão? No caso da descontinuação, ela costuma ter início mais rápido, responde mais rapidamente se você reintroduz a medicação e ela tem mais sintomas somáticos, como tontura, náusea e sensação de choque. Os estudos mostram que essa incidência é maior nas primeiras 2 semanas e principalmente quando você suspende o inibidor seletivo de forma abrupta. Há também relação com doses maiores, uso por tempo prolongado, e esse fenômeno é mais comum quando o seu antidepressivo tem meia-vida curta. Por exemplo, é mais comum com a paroxetina do que com a fluoxetina. Os sintomas mais comumente relatados são sintomas semelhantes à gripe, olhem só, tontura, insônia, parestesia com sensação de choque elétrico, e até alterações do comportamento, como mudanças do humor, irritabilidade e agitação. Várias referências sugerem que se um paciente usa dose alta ou há muito tempo de um inibidor seletivo, a descontinuação tem que ser gradual, ao longo de 2 a 4 semanas, até que você atinja mais ou menos metade da dose mínima terapêutica. E aí sim, você para a droga. Uma outra estratégia, principalmente quando você está com uma droga de meia-vida curta, como paroxetina, é trocar para a fluoxetina, que tem meia-vida longa, e aí da fluoxetina você fazer o desmame gradual. Próxima recomendação, estimulação transcraniana por corrente pulsada no tratamento do transtorno de espectro autista, o TEA, de nossa psiquiatra Taine Miranda. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por problemas na interação social, na comunicação e certos comportamentos estereotipados. Nesse transtorno, o TEA, alterações do sono são muito comuns e podem agravar as alterações comportamentais. Nós não temos um tratamento que seja a cura do transtorno, mas medicações e terapia de suporte podem ajudar muito na criança a reduzir os sintomas que causam mais desconforto e a melhorar a sua sociabilidade na sociedade. Um desses tratamentos é a estimulação transcraniana por corrente pulsada. É uma técnica não invasiva, coloca eletrodos na superfície do couro cabeludo, fornece corrente pulsada de baixa intensidade, numa frequência predeterminada, e isso ajuda a modular a atividade cerebral. Um estudo chinês, um ensaio clínico randomizado, duplo cego, com crianças de 3 a 14 anos no espectro, mas excluindo casos com epilepsia e uso de antipsicótico. Nesse estudo, a intervenção foi com 20 sessões diárias de 20 minutos nas áreas pré-frontal e cerebelar, e um checklist padronizado para avaliar a intensidade dos sintomas do autismo foi usado. Esse checklist, essa escala, avaliou a fala, linguagem e comunicação, a sociabilidade, a consciência sensorial e cognitiva, a saúde e o comportamento. Foram 312 participantes, metade na intervenção, metade no controle, 80% de meninos e uma idade média de 5 anos. E eles observaram que houve um benefício no grupo intervenção do tratamento. Esse benefício foi maior no domínio de sociabilidade, seguido pelo domínio sensorial e, por fim,
na qualidade do sono. Efeitos colaterais foram raros e transitórios. Dor de cabeça e uma vermelhidão temporária, onde os eletrodos ficaram no couro cabeludo. Próxima recomendação: eficácia dos antidepressivos nos quadros de depressão associados ao infarto agudo do miocárdio. Dados de meta-análise indicam que a prevalência de depressão após um IAM, um infarto, é de aproximadamente 24%, sendo mais comum nos primeiros 3 meses após o evento cardiovascular. Essa prevalência é maior em mulheres, quando há histórico prévio de depressão e na presença de comorbidades como hipertensão, diabetes, dislipidemia e nas pessoas que não têm um suporte ou uma estrutura social para dar apoio. Quando há depressão, isso é um fator de risco para a mortalidade, com uma razão de chances de 1,5 a 2 vezes maior do que quem não tem, mesmo ajustado para fatores de risco tradicionais. Com isso, busca-se saber se o tratamento da depressão é capaz de melhorar esse prognóstico, de reverter o quadro, e não só melhorar o humor. Uma meta-análise com 12 estudos buscou essa resposta. Foram 15.700 participantes. Dos 12 estudos, 8 mostram que os antidepressivos melhoram o humor. E mais, eles são seguros. Quando você usa o antidepressivo, você não aumenta o risco cardiovascular. Por outro lado, usar o antidepressivo também não foi associado a uma redução de mortalidade, apenas um desfecho secundário, que foi o risco de recorrência do infarto não fatal. Próxima recomendação: agomelatina em alterações do ritmo circadiano em pacientes com ansiedade ou transtorno depressivo maior. A gente sabe que a agomelatina atua não só nos receptores de serotonina, como também nos receptores de melatonina, e com isso tem um efeito benéfico em ajudar a pessoa a dormir melhor. Por isso, seu uso estaria indicado quando você tem sintomas depressivos associados à insônia. Uma meta-análise de 10 ensaios clínicos randomizados comparou a agomelatina com placebo, mostrando que a droga é eficaz, dobrando a chance de remissão da depressão em uso dela. Uma outra revisão sistemática da Cochrane comparou a agomelatina com os inibidores seletivos de recaptação da serotonina e mostrou que a agomelatina é tão eficaz quanto eles. Uma outra vantagem da droga é que, em relação aos inibidores seletivos, ela também dá bem menos efeitos sexuais, como eventos adversos ou efeitos colaterais. Próxima recomendação: TAG, transtorno de ansiedade generalizada, psicoterapias para o TAG em adultos, de nossa psiquiatra, Taine Miranda. A recomendação de tratamento com uma psicóloga, ou seja, de psicoterapia, é praticamente universal quando a gente tem um transtorno de ansiedade, dos seus diferentes tipos, em especial a ansiedade generalizada. Mas uma revisão sistemática procurou avaliar isso à luz da medicina baseada em evidência. Foram 66 artigos, 5.597 participantes, com uma idade média de 43 anos e 70% de mulheres. Quais foram as psicoterapias avaliadas? A terapia comportamental, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, de terceira onda, um subtipo específico, a reestruturação cognitiva, a psicoeducação, a psicodinâmica e a terapia de relaxamento. Após a exclusão de estudos que no cálculo estatístico deram alto risco de viés, apenas 2 intervenções tiveram evidência na literatura de eficácia, e uma eficácia que pode ser comparado ao efeito de um antidepressivo. Foi a terapia cognitivo-comportamental clássica e a terapia cognitivo-comportamental de terceira onda, um efeito que foi sustentado em até 1 ano de segmento. Se você quiser se aprofundar nesses assuntos e se manter atualizado, você já sabe, portal.afia.com.br. Um abraço e até a próxima!